Olá! Você acompanha agora mais uma atração da programação da Festa da Criatividade 2020. Esse projeto foi aprovado no edital emergencial da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vitor Lourenção, iluminador e designer, e estou aqui para dar uma oficina para vocês sobre iluminação para produção autoral. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo através do edital emergencial. Aqui a gente vai falar um pouco desde os aspectos físicos da luz até a aplicação criativa disso para os seus vídeos. Seja para uma videoaula, para uma apresentação de música, uma performance, produção de moda, seja lá o que for. A partir desses conceitos básicos, você vai conseguir criar e inventar a partir da sua intenção do seu vídeo. Então, vem comigo, a gente vai aprender como eu transformei essa luz nessa luz que a gente está agora vendo nesse vídeo, beleza? Bom, falando um pouco sobre o meu trabalho, né? Como é que eu comecei nessa história? Eu me formei, na verdade, em design e nesse processo, durante a faculdade, eu fui me envolvendo com iluminação para shows, né? Eu tinha muitos amigos músicos e tal, então eu comecei a iluminar essas bandas de amigos, assim. E a partir daí eu comecei a me interessar pela luz e pude me aperfeiçoar mais, estudar mais e criar outros espetáculos também para dança, por exemplo. E aí pude participar de algumas exposições e posteriormente fui trabalhar com audiovisual, né? Com vídeo mesmo. Então também pude participar desse olhar da luz através do diretor de fotografia e atuar sobre diferentes perspectivas da luz, assim. Então vou tentar trazer um pouco desse conhecimento para vocês aqui nessa oficina de luz. Quando a gente fala de luz, a luz do sol é a nossa referência maior, né? Então a partir dela a gente pode compreender algumas coisas. Se liga nessas imagens que eu fiz hoje de manhã aqui no meu próprio jardim. Você já parou para se perguntar por que as cores ficam tão bonitas sob a luz do sol? E por que é tão difícil de reproduzir essa luz artificialmente? Para isso a gente vai ter que analisar mais de perto as questões físicas da luz. Bom, o primeiro passo é a gente entender o que é a luz, né? E a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética e, como tal, ela se apresenta em diferentes frequências. A gente sabe também que a luz branca ela é composta, na verdade, por diferentes frequências de luz, né? Desde o ultravioleta até o infravermelho, passando pelas diversas cores. Então já aí a gente pode entender também que cada cor atua numa frequência de luz específica, né? O verde, o laranja, o azul e por aí adiante. Para a gente entender essa característica, a gente pode decompor a luz do sol nas diferentes faixas de frequência, como nesse gráfico, por exemplo. A gente pode observar que essa luz ela é composta por todas as faixas de frequência, em uma quantidade relativamente boa, né? Até 60%, e com um pico ali mais ou menos numa zona de azul. Então isso também já vai dar uma outra dica sobre essa luz. O que a gente pode ver nesse gráfico é que essa luz tem uma ótima reprodução de cores, porque ela tem todas essas frequências nela, né? Então ela vai ser capaz de refletir nos objetos todas essas cores. Um outro ponto importante é essa suavidade da curva, né? A gente vê que não tem quedas brutas nesse gráfico, né? Apenas uma subida e uma descida tranquila, né? Todo esse espectro a gente chama de espectro visível da luz, porque tem outros raios também que a gente não consegue ver. Mas esse é o ponto importante para a gente estudar aqui. Então a gente sabe que a luz do sol é rica, muito rica de cores e muito saturada por conta disso, dela ter essa presença muito forte de todas essas frequências. No nosso exemplo aqui é uma luz de meio-dia, então a gente pode observar também que ela tem esse pico de azulado, que vai nos indicar também a temperatura de cor, mas isso a gente vai ver mais à frente. Quando a gente quer falar de luz artificial, um ponto importante de se considerar é o índice de reprodução de cor. É esse índice que vai dizer se essa luz tem condições de emitir uma série de frequências que vão refletir e serem percebidas com mais exatidão, né? Então vão ser cores mais fiéis. Quando a gente tem um índice de reprodução de cor que vai de 0 a 100 acima de 80, a gente já tem uma qualidade relativamente boa nessa fonte de luz. Isso é importante quando você for comprar um equipamento, por exemplo. Seja uma lâmpada ou um painel para filmagem mesmo, você pode olhar na sua embalagem e o fabricante vai te fornecer isso.
Se você não tiver isso na sua embalagem, já é um indicativo de que esse produto não é muito confiável. Vamos dar uma olhada agora no gráfico da luz de uma lâmpada incandescente. Então se liga. A gente pode observar que ela também possui todas as faixas de frequência, só que nas faixas de azul ali, ela é bem carente, né, dessas faixas, e ela vai aumentando suavemente, crescendo até as faixas de vermelho, né? Essa lâmpada ela tem um índice de reprodução de cor acima de 95 até, apesar de ter essa nuance mais avermelhada, né? E nesse gráfico também já dá essa dica pra gente de que, como ele não tem quedas muito brutas, né, ao longo dessa subida, também tem uma boa reprodução de cor, tendo em vista que ela também tem todas as faixas de atuação ali. Mas a gente pode perceber também que a temperatura dela, ou seja, as faixas que estão mais sobressaindo desse gráfico são as faixas de vermelho. Então ela vai ter uma temperatura de cor também avermelhada, né? Aí em torno dos 2700 Kelvin. E aí a gente chega nesse conceito importante de temperatura de cor. A gente viu já sobre o índice de reprodução de cor, né? Que é essa capacidade de ter essas frequências de luz. E o que seria essa temperatura de cor? Esse experimento, na verdade, foi feito pelo Lord Kelvin, onde ele aquecia um corpo hipoteticamente perfeito e, à medida que ele era aquecido, ele ia convertendo essa energia em luz. Então ela saía de um corpo totalmente negro, ia se esquentando, passando pelas cores avermelhadas, até um tom de branco mais neutro, até alcançar um tom de branco azulado, né? Então a partir daí foi feita essa graduação, variando ali do 1000 até o 10.000. Né? Para a gente ter uma referência, a luz do dia, de meio-dia, seria mais ou menos de 5.500 Kelvin. No caso de uma lâmpada incandescente, se a gente for dar uma olhada nesse gráfico, a gente vai perceber, como eu tinha falado, que as frequências que sobressaem, elas na verdade são dessa faixa de vermelho. Então já vai dar essa dica de que na verdade a temperatura de cor dela também vai ser nessa faixa avermelhada, de uma baixa temperatura de cor. Tem um vídeo que eu fiz dando um exemplo de uma lâmpada incandescente, eu dimerizei ela, e vocês vão poder perceber que à medida que eu acrescento energia nela, ela sai de uma temperatura bem baixa e vai alcançando a temperatura máxima dela, que no caso é 2700 K. Mas você consegue perceber que ela vai ficando mais branca de fato e abandonando essa cor vermelha. Então na prática, o que é essa temperatura de cor? Na verdade, a temperatura de cor é essa nuance, esse tom que sobressai nessa luz branca, né, que a gente tem como branca. Apesar do branco também ter essas variações, né? Então a temperatura de cor é, na verdade, esse tom que essa luz branca vai ter, né? Se a gente observar no gráfico, né, efetivamente, a gente vai ver que isso casa exatamente com as frequências que mais sobressaem naquele gráfico. Eu fiz um outro experimento rápido aqui também, que eu coloquei diversas amostras de tecido sobre a incidência de uma mesma lâmpada, mas que eu posso controlar pelo celular. E a gente vai ver diferentes variações de temperatura de cor, né, em diferentes temperaturas, e também cores monocromáticas, para a gente ver o impacto disso sobre as cores e sobre a nossa percepção dessas cores. Então se liga nesse vídeo aí. Percebe que à medida que eu saio de uma temperatura mais baixa, ou seja, mais amarelada, eu realço tons de cores mais avermelhados e amarelados. E à medida que eu mudo essa temperatura para uma temperatura mais alta, mais próxima dos 9.000 Kelvin, a gente pode observar que os azuis ficam bem realçados e já as cores vermelhas, alaranjadas, ficam com uma outra nuance, elas perdem um pouco a saturação delas. Interessante, né? Agora, vê o que acontece quando a gente usa uma cor monocromática como luz. Por exemplo, um azul bem intenso. Observa que, à medida que a gente transita essa luz para outras tonalidades, algumas cores simplesmente desaparecem. Às vezes ficando até totalmente pretas. Isso mostra para a gente a importância de ter a frequência adequada de luz para aquilo que a gente está filmando, seja o cenário ou seja a pessoa mesmo que a gente está filmando. Óbvio que esse caso da luz monocromática é um caso extremo, mas a gente sempre tem que levar isso em consideração quando a gente fala de qualidade de luz branca também.
Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de lâmpadas, né? A gente pode começar pela lâmpada incandescente, que seria a mais antiga, né? Essa lâmpada de filamento. Essa lâmpada, apesar de já estar meio em desuso assim, né? Como a gente viu, ela tem uma reprodução de cor muito boa, apesar de ter essas frequências de vermelho acentuadas, né? Chega a ter um IRC de quase 100. Essa lâmpada aqui, por exemplo, ela é de 60 watts de potência, comparado a uma lâmpada de LED, por exemplo, de uma potência de 6 watts, mas produz a mesma intensidade luminosa, o mesmo fluxo luminoso. O interessante dessa lâmpada aqui é que, além de ser uma lâmpada barata, ela é dimerizável, por natureza, né? Então você pode colocar um dimmer nela e controlar essa intensidade, diferente de uma lâmpada, por exemplo, fluorescente, ou uma lâmpada de LED mesmo, que aí precisa ser uma lâmpada dimerizável específica para isso. Se a gente observar o gráfico dela rapidinho novamente, a gente vai ver que ela tem uma curva suave, uma acentuação nas frequências de vermelho, uma boa reprodução de cor. No caso da lâmpada halógena, é bem parecido com a lâmpada incandescente nesse caso aqui, a diferença é que ela tem um outro bulbo dentro dela que carrega um gás, e esse gás devolve o átomo para dentro desse filamento, então ele não gasta tão rápido quanto essa, e ela consegue uma temperatura de cor um pouquinho mais elevada do que essa daqui. Tem uma durabilidade também um pouquinho maior, né? E alcança temperaturas altíssimas, assim, tem que ter sempre muito cuidado quando for manejado. Inclusive, quando você está mexendo com aquelas lâmpadas tipo palito, halógenas, é sempre legal você nunca encostar na lâmpada, sempre usar uma luva ou apoiar pela base, que a própria gordura da mão, quando aquecer a lâmpada, pode fazer ela estourar. Se a gente for dar uma olhada no gráfico dessa lâmpada também, a gente vai observar que já diferente da lâmpada incandescente, ela já tem uma maior presença das frequências também de laranja e de amarelo, né? E depois vai caindo as suas frequências de azul, também é uma curva relativamente suave. Ela também tem uma reprodução de cor muito boa, como a gente pode ver, ela tem todas as frequências presentes no gráfico dela, apesar dessa variação ocorrer ali, né? Agora, se a gente for ver uma lâmpada fluorescente como essa, olha o gráfico dessa lâmpada, como que é interessante. Ele é cheio de vales e picos, né? É bem diferente da outra, assim, né? Você pode observar que, assim, apesar dela ter todas as frequências presentes ali, como ela tem essa variação muito bruta, a reprodução de cores dela não é assim tão boa. Óbvio que isso vai depender do modelo do fabricante, porque tem fabricantes que conseguem um ótimo resultado até com essas lâmpadas. Geralmente elas vêm em duas temperaturas diferentes, ou 6.500 ou de 2.700, dependendo da sua escolha ali. O outro caso é a nossa lâmpada de LED. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada par, né, que substituiria a lâmpada par halógena comum, é uma lâmpada de LED, um diodo emissor de luz, né? Se a gente for ver o gráfico dessa lâmpada, a gente tem dois exemplos, do branco quente e do branco frio. A gente pode observar que ela tem alguns picos, né? A do branco quente ela tem muito mais a presença ali dos laranjas e vermelhos, né, com pouca coisa de azul, né, mas também apresenta todas as faixas de frequência, né? E já o branco frio, a gente tem essa queda, né, das cores quentes e uma acentuação das frequências de azul, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, é importante a gente saber disso, porque se a gente quiser, por exemplo, colocar um filtro em frente a uma lâmpada, né, uma lâmpada que não tem determinada frequência, não adianta você colocar, por exemplo, numa lâmpada incandescente um filtro azul, porque ela não tem praticamente aquela frequência de azul. Então ela só vai permitir a passagem daquela frequência que é quase nada. Então você vai matar a sua luz, né? Se você quer, por exemplo, ter um azul, convém mais você usar uma lâmpada que tenha mais frequências de azul, por exemplo, um LED frio. Seria uma escolha inteligente nesse caso. Então, perfeito, a gente já entendeu alguns aspectos físicos da luz. Agora vamos partir para outras características dos efeitos dessa luz, a interação entre luz e sombra. Você já deve ter ouvido falar as pessoas chamando uma luz de macia ou uma luz dura. Mas o que seria isso, uma luz dura e uma luz macia? Se a gente for observar nessa comparação, nessa imagem, uma luz dura é aquela que apresenta uma variação muito brusca do ponto de luz para o ponto de sombra. Então você vai ver que essa mudança da luz para a sombra é muito brusca. E essa variação de contraste ela é muito presente.
Então a zona de sombra tem muita sombra e a luz, né, a área iluminada é muito intensa. No caso da luz macia, ela tem uma transição suave entre essa área de luz e a área de sombra, né? É uma luz difusa e a gente pode alcançar essa luz difusa tanto usando um difusor na frente dessa lâmpada, quanto rebatendo essa luz numa superfície que também espalha essa luminosidade. Esses são aspectos importantes para a gente entender, porque determinadas luzes que a gente vai compor na nossa produção, elas precisam ora serem macias e difusas, ora serem duras e focais. Então esses são dois pontos importantes que a gente precisa gravar, beleza? Com esses conhecimentos básicos aí sobre essas questões físicas da luz, a gente pode partir para o entendimento de como usar a luz nos nossos vídeos e na nossa produção audiovisual de um modo geral. Quando a gente fala em luz do sol, é interessante a gente ter em mente o eixo de luz do sol quando a gente está fazendo um vídeo. Então, por exemplo, numa casa e no sol que tem uma inclinação, né? Não um sol de meio-dia, mas um sol que apresenta alguma inclinação. É interessante a gente buscar o lado oposto ao sol, onde entra essa luz difusa para dentro, porque você tem uma geração de sombras muito mais suave e o vídeo se torna muito mais claro e as cores ainda vão ser reproduzidas com muita qualidade, né? E você não vai ter tanta diferença dos pontos de luz para os pontos de sombra, então você vai ter uma zona confortável para a sua câmera trabalhar e uma imagem interessante para você. Se a gente rodasse esse eixo, a gente teria um contraste extremamente grande do fundo com o que está sendo filmado. Isso não é legal para a nossa imagem. Então a gente sempre tenta buscar essa janela que está numa situação de sombra, né, e entrando essa luz refletida, seja da cidade do lado de fora ou do próprio céu. Então a ideia é a gente trabalhar mais ou menos aí. Mas aqui a gente está falando de luz artificial também, né, que seria como a gente montar na nossa casa mesmo, um setup, mesmo que amador com o que a gente tem, mas que seja confortável tanto para a gente filmar, mas também interessante no sentido de trazer a intenção que você quer para o seu vídeo, né? Seja de moda, de música, de educação, seja do que for. Então vamos entender um pouquinho como é que eu montei esse setup aqui na minha casa também e como que a gente pode reproduzir isso na sua situação. O importante também é você entender e conhecer o equipamento que você está usando, né? Com que câmera que você está gravando ou fotografando, enfim, né? No meu caso aqui eu estou usando uma 7D, uma câmera até relativamente antiga. Mas o importante quando se diz respeito à luz é que a gente precisa de ter uma incidência de luz que seja confortável para a câmera trabalhar, tanto no que diz respeito à abertura, né, do diafragma, quanto à velocidade de abertura, quanto o ISO que a gente está usando, né? Então a gente precisa de ter esse mínimo de luz, né? E a partir daí também a gente pode criar em cima disso, né? Depende da sua intenção, do seu vídeo, que pode ter muito contraste ou menos, ser um vídeo mais lavado e por aí vai. São muitas as possibilidades. O importante é que a gente saiba e entenda o que a gente precisa para ser visto, né? E o que a gente pode fazer para o que está sendo visto ser criativo e ser, né, acompanhar a intenção do que você está querendo. No que se refere a equipamento, eu tentei utilizar aquilo que eu tinha em casa, assim, iluminação realmente caseira, digamos assim, né? Coisas que soluções de arquitetura e não soluções para vídeo, mas que deu também para adaptar aqui na minha situação. Então vamos começar pelos refletores. Esse daqui é um refletor par 20, quer dizer, ele encaixa essa lâmpada par, que é uma lâmpada focal. Ela tem um foco de 36 graus. Então é legal a gente, quando for comprar uma lâmpada também, para quem não conhece, vai numa loja, pelo menos entender isso, que você quer uma lâmpada com foco ou uma lâmpada que ilumine para todos os lados, como essa lâmpada aqui. Esse refletorzinho legal dele é que ele tem também um porta-gelatina, que é bem legal para a gente colocar um difusor, por exemplo, ou alguma tonalidade que a gente queira. Se vocês conseguem ver direitinho daí, a gente encaixa ele aqui. E uma outra coisa bem legal é esse bandó, que ele também encaixa na frente do refletor, e aí a gente consegue fechar ou abrir mais a luz. De um modo geral, seja um refletor super profissional, essa é uma montagem básica do refletor, o porta-gel e o bandó na frente, né? E você faz as suas adaptações com isso. Você poderia, por exemplo, aqui colocar um difusor também, misturar cores e tudo mais. Então esse é a nossa primeiro coringa que eu usei aqui em casa. Uma outra coisa bem legal é esse refletor de jardim. Esse refletor, ele é um refletor de LED RGB, então você consegue controlar ele também pelo controle remoto.
Bem legal para fazer uma luz de fundo ou algum efeito de cor, um rebatimento numa parede, por exemplo. Pode ser uma solução bem legal. Essa cor de fundo, por exemplo, poderia estar usando ele, mas eu usei uma outra lâmpada. Também bem interessante. Lâmpadas, eu estou usando uma lâmpada par como minha luz principal aqui e estou usando essa daqui que é uma MR11, que seria uma substituta da dicróica, uma dicróica menor. E ela é mais fechada o foco do que a lâmpada par. E como ela está dentro ainda de um refletor como esse, eu consigo ainda fechar mais. Eu estou usando ela como uma luz de contra aqui. Bem legal essa lâmpada também, que é uma lâmpada de casa. Outra dica muito legal é isso aqui, a lanterna chinesa. Uma coisa simples e barata que você pode colocar uma lâmpada simples com um soquete aqui dentro, né? Pendurar aqui dentro e obter assim uma luz difusa. Né? Ele já é um difusor fácil de você colocar, portátil, e já ajuda bem no caso de fazer essa luz difusa de preenchimento ou principal, ou até mesmo colocar na sua luz do teto da sua casa, caso você tenha uma luz muito dura. Esse outro refletorzinho também é um refletor de jardim. Ele é de LED, nesse caso aqui ele tem também um vidro difusor. Eu gosto bastante da luz desse refletor, para casa mesmo assim, mas eu acabo usando ele também em vídeos, em algumas produções, para fazer uma luz cenográfica e algo do tipo, bem legal. No que diz respeito às gelatinas são esses acetatos especiais que aguentam temperaturas muito altas, né? Que servem justamente para trazer cor, né? Ou seja, eles filtram todas aquelas frequências e só deixam passar a faixa de frequências correspondente à cor dele, como vocês podem ver aqui. Dá inclusive para a gente alterar a temperatura de cor só através de filtros especiais também. Você pode encontrar esses filtros na internet ou em lojas de eletrônica e iluminação também. Um outro exemplo de filtro. E o nosso difusor. Muita gente improvisa, usa um papel manteiga ou um papel vegetal, também funciona legal, assim, né? Ficar atento para lâmpadas que aquecem muito, então isso tem que realmente ser um filtro especial para isso, né? Não ficar atento para isso. Vocês podem ver que ele vai ficando cada vez mais difuso à medida que eu coloco. Nessa minha aqui eu coloquei duas, depois vocês vão ver essa montagem. Outro exemplo. Estou usando aqui no meu caso também uma luminária de mesa simples, duas na verdade, uma que está aqui fazendo essa luz de preenchimento e uma lá atrás, fazendo essa áurea clara atrás de mim na parede lá do fundo. Eu já ia me esquecendo, não sei se você reparou, mas tem aquela luz em cima da mesa também. É ela que está dando esse destaque para os objetos de cena ali. Você vê como que uma pequena luz pode trazer profundidade e destaque para determinados elementos que você quer na cena. Agora vamos dar uma volta e ver de outro ângulo como que eu montei esse cenário aqui. Para vocês entenderem como que eu fiz a montagem, vai observando. Eu tenho aqui uma profundidade da cozinha que emenda com a sala. Coloquei aqui a minha câmera. Certo? Montei aqui o meu cenário, uma mesa simples. Ó, minha luz de preenchimento é essa luminária que está rebatendo na porta ali, na verdade. Lá no fundo eu tenho lâmpadas de fundo, criando essa luz branca. Coloquei uma luz azul rebatendo ali. E aquele ali é o meu contra, que está junto ali, meio na gambiarra, mas está me servindo bem. E agora vamos ver pelo outro eixo. Olha só. Meu tripé aqui com as duas lâmpadas. Certo? Minha cena ali. Aqui eu coloquei essa luminária e aqui a gente vai ver a nossa luz principal, que nada mais é do que esse refletor com dois difusores, criando uma luz difusa aqui. Eu deixei aquela luz de lá acesa porque me ajudou a criar uma luz de preenchimento. Eu vi que estava faltando um pouco de luz aqui na minha cena, então eu também somei com aquela lâmpada lá. Outro ponto essencial é o que você está filmando, né? Qual é o seu quadro, né? Qual é o seu recorte de cena. No meu caso aqui eu estou num plano americano aqui, mais ou menos, e eu escolhi esse ponto justamente porque tem uma profundidade de cena que eu achei interessante, que eu pude colocar alguns elementos de luz e
que eu tive espaço também para eu colocar meus equipamentos que estão aqui me iluminando. Então isso também para mim foi importante. Eu tinha até outros lugares aqui com, sei lá, um fundo branco bem simples assim, que seria até mais fácil de iluminar, mas que não tinha esse toque interessante que eu queria trazer para o vídeo. Então por isso que eu escolhi esse ponto. É legal você saber qual é o seu recorte de cena também, para você poder compor com os objetos de cena. Afinal de contas, a luz só aparece quando ela é refletida em algum objeto, né? Então não adianta a gente ter um espaço totalmente vazio se não tem superfície para essa luz bater. Então é interessante você olhar para o seu quadro, ver quais os objetos que estão ali atrás de você, o que está sendo composto, até para você também compor a sua luz depois. Como a gente viu, né, determinadas luzes vão acentuar determinadas cores da cena. No meu caso aqui, eu quis fazer um contraponto entre um objeto vermelho, que seria a minha cadeira e aquele livro ali atrás, com essa luz azul. Né? Foi dar um clima um pouco mais dramático, eu acho que cabe se tratando de falar sobre luz. Né? Mas poderia ser um vídeo muito mais iluminado, muito mais lavado, assim. Mas não era essa a minha intenção. Uma montagem muito tradicional assim, dos vídeos foi mais ou menos essa que eu montei aqui na nossa cena. Vocês vão observar nessa ilustração que eu coloquei do lado, que a gente tem aqui 3 luzes. Uma luz principal, que seria essa luz. Perfeito? A gente tem também uma luz de preenchimento, que é uma luz que vai tirar um pouco desse contraste desse lado do meu rosto. Então vocês vão ver com ela, ó, sem ela, certo? E com ela, vocês viram que ela reduz um pouco essa sombra do lado de cá do meu rosto. E a terceira luz é uma luz de contra, que é uma luz que está vindo aqui, que tem essa função de me recortar do fundo, né? Trazer mais tridimensionalidade para o que está sendo filmado. Ó, sem ela e com ela. Tá vendo como é que ela traz um brilho aqui para a lateral do meu corpo, que é interessante para o vídeo, né? E além disso eu fiz umas luzes de fundo ali, como vocês podem ver, para também trazer diferentes volumes, né? E não ficar um fundo totalmente homogêneo. Eu coloquei uma lâmpada azul de um lado, simplesmente, e uma luminária ali no fundo, tá exatamente atrás de mim, como vocês podem ver lá no chão, só para criar essa nuance de luz na parede de fundo. Né? Essa é uma formação de 3 pontos que é bem tradicional. Então a gente tem essa luz principal, que é uma luz difusa, e aí você pode tanto colocar um difusor nela quanto rebater ou rebater e difundir essa luz. Né? Eu vou botar uma imagem da montagem para vocês verem como é que está esse setup aqui em volta de mim, vocês vão poder observar isso. No meu caso aqui, como é uma lâmpada pequena, uma lâmpada caseira, uma par 20 como essa, eu coloquei simplesmente 2 difusores nela, apontei diretamente para o meu rosto, para ter essa luz difusa aqui. Coloquei uma luminária minha de mesa, totalmente simples, de LED, estou trabalhando com todas na mesma temperatura de cor, isso é importante, né? Todas as luzes que estão iluminando o meu rosto, que é o foco principal dessa cena, são na mesma temperatura de cor, isso é muito importante. Né? Depois de tudo aquilo que a gente viu, isso é um aspecto interessante, vamos trabalhar na mesma temperatura de cor. Essa cor de fundo já não tem problema, que ela é uma cor mais de efeito, então ela pode ter uma outra temperatura sem problemas, beleza? Então eu tenho aqui minha luz principal difusa, eu tenho uma luz aqui rebatida, dando esse preenchimento no meu rosto, e eu tenho esse contra, que é uma luz mais dura, sem nenhuma proteção, justamente para dar esse recorte mesmo, e dar esse brilho no corpo, né, da pessoa ou do objeto que estiver sendo filmado. Assim. Uma outra possibilidade seria simplesmente eu ter um contraluz bem forte e rebater ele do outro lado, criando assim uma luz principal, mas na verdade seria uma luz rebatida, né? Então ficaria sem minha luz de preenchimento e teria um efeito mais ou menos desse que a gente está vendo aqui, óbvio que num eixo mais baixo aqui da luz principal. Essa luz principal também é interessante você sempre buscar elevar ela do seu rosto e deixar ela inclinada a 45 graus, assim. Isso para cima porque dá esse aspecto da memória da luz solar, já fica um pouco mais natural para a pessoa que está vendo. Né? E essa inclinação é para dar um pouco de tridimensionalidade, criar um pouco de sombra no rosto da pessoa também. Então você não ficar com aquela visão totalmente chapada, lisa, você ter volume, né? Nuance na pele e no objeto em si. E simples assim, foi desse jeito que eu montei uma luz que era adequada para a minha câmera poder ver e perceber essa imagem e trabalhar numa zona confortável para ela, né? Eu estou com uma abertura aqui de 4.5 mais ou menos e com o shooter em 1/50,
Meu ISO está em 1000, já meio que estourando para essa câmera, mas ok, para mim a possibilidade aqui dentro de casa, nesse momento que eu também estou confinado, então também estou sem ajuda de ninguém, não peguei nada emprestado, né? Estou fazendo tudo com o que eu tinha realmente em casa. Então esse foi um setup que eu montei, mas você pode também inventar e criar coisas aqui, por exemplo, se a gente quisesse, sei lá, fazer uma luz mais contrastada, né? Eu poderia tirar esse preenchimento, alterar minha cor de fundo para algo, sei lá, e aí vai da sua criatividade, você pode ir adicionando e fazendo o que você quiser, adicionando intenção, né? Se a gente quisesse mudar essa luz de preenchimento, enfim, é abusar mesmo da criatividade, tendo em mente essas relações de cor, de reprodução de cor, né, de difusão, de dureza e da intenção do seu vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Valeu!